E aí galera, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula com o professor Bruno, tá? Nossa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar sobre produtos notáveis. Certo? Beleza. Bom, primeiro, antes de falar sobre produtos notáveis, temos que falar sobre uma coisinha que basicamente um pré-requisito quando a gente fala sobre produtos notáveis. A gente vai falar sobre primeiro monômios e em seguida polinômios. Bom, o que é um monômio e o que é um polinômio, né? Vamos falar sobre o monômio. Monômio, na realidade, tá? Vou colocar aqui, a gente já vem passo a passo. Nada mais é que quando a gente tem uma expressão, certo? Algébrica. O que é uma expressão algébrica? É quando a gente tem letra junto com número. Basicamente isso. E o monômio a gente vai ter uma letra e um número, certo? Eu vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, assim, ó, 2x. Isso aqui é um monômio, certo? Por que é um monômio? Ele tem uma letra e tem um número, certo? Poderia ser, né, 2x ao quadrado. Também dá, certo? 2x ao quadrado. Também ele tem uma letra e um número. Gente, na realidade, se for parar para analisar, ó, esse aqui é o número. Isso aqui, esse x ao quadrado que tem aqui do ladinho, na realidade o 2 ao quadrado não é número. Ele é junto com a letra, certo? É x ao quadrado. Seria x vezes x. Então não é um 2 ali indicando o número 2. A gente tem o 2 indicando que ele é ao quadrado, certo? Então isso aqui também é um monômio, certo? Vamos dar um outro exemplo. Sei lá, x elevado à oitava potência. Isso aqui também é um monômio. Certo? Ó, x elevado à oitava potência. Pô, mas o professor acabou de falar que tem então um número e uma letra, né? Uma letra e um número. Cadê o número? Tá aqui na frente, ó. Sempre quando a gente não tem nenhum número na frente da minha letra, na realidade a gente tem um número ali. Sempre vai ser 1, certo? Se a letra for negativa, mais um exemplo, for menos x na quarta, por exemplo, aqui é menos 1 o número que acompanha o x, certo? Então, aqui é 1. Aqui menos 1. Aí menos 1 porque tem um menos na frente, né? Se não tem número nenhum na frente da letra, então automaticamente tem o número 1 ali na frente, certo? Tá, mas o que é isso? Vamos trabalhar com nomes, dar nome aos bois, digamos assim, né? Como diz o ditado. O número e a letra, o número a gente chama de coeficiente, certo? É o número que fica na frente da letra, que ele indica quantas vezes que está aparecendo aquela letra, certo? E a letra em si é a parte literal, né? Parte literal. Eu vou dar mais um exemplo aqui só para vocês conseguirem compreender. 2x ao quadrado yz. Isso aqui também é um monômio, certo? Tem o 2 como coeficiente aqui na frente. X ao quadrado yz seria tudo a parte literal, certo? A letra forma a parte literal. Então, no caso, ó, isso aqui, coeficiente. E isso aqui, parte literal. Certo? Então, tudo que é a parte de letra que envolve, a gente chama de parte literal. E a parte que só tem número, certo? Que está na frente da parte da letra, chamamos de coeficiente. Tranquilo? Isso aqui são monômios. Tranquilo? Bom, mas não é o monômio que a gente vai trabalhar. O que é? É o polinômio. O que vem a ser o polinômio? Já vamos trabalhar com o prefixo. O mono, a gente trabalha com o prefixo de um só, né? Na realidade, ó, 1. Se eu só tenho uma parte literal e um coeficiente, automaticamente ele vai ser um monômio, né? 1. E o polinômio, o que ele vem a ser? O polinômio, esse poli aqui na frente, ele é um prefixo de vários, né? Então seria vários monômios. Então o polinômio ele pode ser desde binômio, trinômio, quadrinômio, né? E assim por diante. É óbvio que a gente vai trabalhar nesse caso agora seria um binômio. Mas vamos trabalhar com um polinômio que fica uma coisa só, né? Fica meio que universal. O que é um polinômio? O polinômio nada mais é que a união, né? A junção de dois monômios. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2x mais 1. Isso aqui, ó. Ah, mas qual que é a parte literal desse cara aqui? A parte literal daqui, ó, tem um monômio aqui e um aqui. Qual é a parte literal daqui? Esse é o x, a parte literal, e 2 coeficiente. E qual que é a parte literal daqui? É 0. Não tem. Porque ele pode ser a parte literal nula, certo? Nesse caso, então a parte literal aqui não tem. Só tem a parte do coeficiente. Isso aqui é um polinômio. Você tem duas adições, no caso, certo?
Eu posso colocar também assim, ó, sei lá, 2x mais 3y ao quadrado. Então, aqui eu tenho um polinômio também. Porque 2x é um monômio, a gente viu aqui. 3y ao quadrado é um outro monômio. Se eu tenho a junção dos dois, eu formei um polinômio. Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos botar um subtraindo, para a gente dar mais um exemplo. Então, 3x menos 7y. 7y, pode ser, tanto faz. Isso aqui também é um polinômio, certo? Ó, tem um monômio aqui 3x, tem outro monômio aqui 7y, negativo, né? Menos 7y. Juntando os dois, eu formei um polinômio, certo? É óbvio que um polinômio ele pode ser... vamos colocar aqui, ó. Sei lá, 2x mais 3y menos 4z. Isso aqui também é um polinômio, só que isso aqui dele não encaixa no binômio, que é o que a gente vai trabalhar. Ele encaixa no trinômio, certo? Mas não é o que a gente vai trabalhar. Mas isso aqui realmente também é um monômio. Eu não posso nunca falar isso aqui, ó. Isso aqui não é um polinômio. Isso aqui é um monômio. Por que ele é um monômio? Porque quando as partes literais são iguais, ou seja, aqui a parte literal é x, aqui também é x, eu posso juntar. Quando eu posso juntar, então eu vou somar, nesse caso, porque é mais, eu somo os coeficientes e conservo a parte literal. Então, na realidade, isso aqui é a mesma coisa que 5x. Se fosse, né, um último exemplo aqui, 2x ao quadrado mais 3x, aí sim, isso aqui é um polinômio. Por quê? Eu não consigo juntar esse com esse, porque aqui a parte literal é x ao quadrado e aqui a parte literal é só x. Partes literais diferentes eu não posso juntar. Então aqui ficou 2x ao quadrado mais 3x, seria um polinômio também, fechou? Então isso são polinômios, nada mais é que a união de dois ou mais monômios. Bom, vamos pensar agora, vamos trabalhar com o produto notável. O que é o produto notável? Né? O produto notável é um processo, né? Não vou dizer macete, né? Um processo, vamos dizer assim, que fica mais bonito para falar, né? É um processo onde a gente vai facilitar o nosso cálculo, ou seja, porque todo produto notável que eu vou explicar aqui, né? Eu vou dar exemplo de os 5 principais, né? Tem mais, né? Mas eu vou trabalhar com os 5 principais. Ele tem um processo que sempre vai ser feito daquela maneira. Pode ser que mude os números, pode ser que mude as letras, mas o processo em si que vai ser resolvido é sempre igual, certo? Então, esse produto notável, ele é o passo a passo, é o processo para resolver aquilo. Óbvio, a gente pode resolver ele normal, né? Que, na realidade, o que ele é um produto notável? Eu vou pegar o primeiro exemplo, tá? Primeiro tipo. Qual é o primeiro tipo? O primeiro tipo a gente chama de quadrado da soma de dois termos. Tá? Quadrado da soma de dois termos. O que seria isso? É o quadrado da soma de dois termos. Ou seja, eu tenho dois termos no meu polinômio, certo? Nesse caso, eu vou fazer 2 exemplos com vocês. Então, nesse caso, eu vou colocar x mais 2. Isso aqui a gente viu que é um polinômio, certo? Junção do x com o 2, juntando ali. Então isso aqui é um polinômio. O quadrado da soma de dois termos seria eu pegar esses dois termos e elevar ele ao quadrado. Pronto, isso aqui é o primeiro tipo que a gente vai trabalhar, que seria o quadrado da soma dos dois termos. Bom, como que a gente resolve isso aqui? Gente, esse aqui é a primeira coisa que normalmente as pessoas acabam fazendo errado seria o quê? Pegar aqui, x mais 2 ao quadrado, x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, então ficaria x ao quadrado mais 4. Bom, esse é o erro mais fácil de acontecer. Mas não é assim que faz. Por quê? Esse x mais 2 ao quadrado, isso aqui na realidade ele vai ser x mais 2 vezes x mais 2. Certo? Então, daí que sai o produto. A palavra fala produto. Porque produto na realidade é a multiplicação. Então, como é que a gente resolve isso aqui? A gente tem que fazer a propriedade distributiva da multiplicação, mais conhecida como chuveirinho, certo? Que seria pegar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x. Agora, 2 vezes x, 2x também. E 2 vezes 2, 4. Resolvendo isso aqui, eu posso juntar esses dois caras aqui, como eu fiz ali em cima, ó, nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, 2x mais 3x, eu juntei. Aqui, ó, 2x mais 2x eu posso juntar, porque são a parte literal igual. Então vai ficar 2x ao quadrado, 2x mais 2x, 4x, mais 4. Esse aqui é o nosso, a nossa resolução, né? Bom, mas eu poderia chegar nisso aqui
usando o produto notável. O que é o produto notável disso aqui? Eu poderia fazer... Qual é a regrinha? Para a gente resolver esse produto notável, né, que é o quadrado da soma de dois termos, a gente tem que fazer sempre assim. O primeiro termo elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É x, né? Então seria x elevado ao quadrado. Aí, nesse caso, né? Primeiro tipo, que é o primeiro tipo, ele é o primeiro caso. Quando a gente trabalha no quadrado da soma de dois termos, o primeiro termo é ao quadrado, aí a gente coloca mais aqui no meio, porque é a soma de dois termos, então automaticamente a gente vai ter um mais ali no meio. E a gente tem o seguinte, o termo, porque são três termos, ó, a gente viu que deu um termo, dois termos, três termos. São três termos, realmente tem que dar três termos. O primeiro termo a gente vai levar ao quadrado. O termo do meio aqui, a gente vai sair da onde? A gente vai pegar sempre 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Sempre nessa ordem, certo? Ou 2 vezes o segundo pelo primeiro, tanto faz porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, como é que eu teria que pensar assim? Sempre 2 vezes, certo? Então, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. E agora, para finalizar, a gente coloca que é o quadrado do segundo termo. Quadrado de 2, 4. Ó, chegamos na mesma coisa que a gente tinha aqui. Então, dá para resolver passo a passo, sim, tranquilo. Ou dá para a gente fazer direto, né? Daqui para cá. Lembrando que, para a gente trabalhar, usar o produto notável, vai ter momentos que a gente vai ter isso aqui, ó, pronto. E a gente vai ter que, bom, isso aqui tá pronto, eu tenho que saber que isso aqui é a mesma coisa que aquilo, certo? Trabalhando dessa maneira aqui, e isso é a mesma coisa que aquilo, mas a gente vai ver ainda mais pra frente. Então, o primeiro caso é esse, basicamente. Vou fazer mais um exemplo só para não ficar dúvidas. 2x mais 3 ao quadrado, certo? Ó. Como é que a gente faz? Eu vou fazer direto o processo prático, que é o produto notável em si. Não vou fazer o passo a passo aqui novamente. O primeiro termo é elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo é 2x. 2x elevado ao quadrado. Então, seria 2x vezes 2x, dá 4x ao quadrado. O termo do central vai ser o quê? Coloco um mais aqui no meio, porque é a soma de dois termos, né? O termo central vai ser 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Ou seja, 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes o 3, 12x. Certo? E o último termo aqui vai ficar o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado do segundo termo é um 3, né? 3 ao quadrado, 9. Fechou. Tá feito nosso primeiro caso, primeiro tipo, no caso, né? Vamos para o segundo caso que a gente vai trabalhar agora. Qual que é o segundo caso do que a gente vai trabalhar com produtos notáveis? A gente vai trabalhar com, né, segundo tipo. Qual que ele é? Ele vai ser o quadrado também da diferença de dois termos. Bom, ele é muito parecido com o outro, tá? Mudou pouca coisa. O que basicamente ele mudou? Ele mudou que agora não é mais uma soma de dois termos. A soma é a adição. Agora ele é uma diferença de dois termos. O que é a diferença de dois termos? Diferença é a resposta de uma subtração. Então, na realidade, em vez de somar, a gente vai estar subtraindo. O processo que a gente vai resolver é exatamente igual. Só vai mudar um detalhe. Vamos fazer um exemplo que vocês já vão compreender qual é o detalhe que muda. X menos 3 ao quadrado. Ó. Diferença de dois termos. Um termo menos o outro termo. E tá elevado ao quadrado. Fechou? Como é que a gente faz? Se fosse lá no quadrado da soma de dois termos, a gente ia colocar primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Beleza. Aqui a única coisa que muda, porque como tem sinal de menos aqui, o termo central ele vai ser negativo. Só isso que muda. O processo é exatamente igual. Então vai ficar primeiro termo ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado é próprio x ao quadrado. Aí o termo central é negativo, né? O central vai ser negativo só. Aí a gente vai colocar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. E o último eu coloco negativo também? Não, o último não é negativo. O último ele vai ser positivo também. Que é o quadrado do segundo termo. Então ficou assim. Esse aqui é um exemplo prático do quadrado da diferença de dois termos. Vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente não ficar dúvida, certo? 3x menos 1 ao quadrado. Certo? Como é que vai ficar isso aqui? Mesmo processo, tá?
Ó, o quadrado do primeiro termo, ou seja, 3x elevado ao quadrado é 9x, porque seria o quadrado do número e da letra, né? Aí, menos no meio, porque é a diferença de dois termos. Agora, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o 3x, 6x. Vezes o 1 é o próprio 6x. E no final, mais o quadrado do segundo termo, que no caso é 1. 1 ao quadrado, 1. Fechou? Segundo caso, feito. Vamos para o terceiro tipo, né? Terceiro caso. Esse ele é um pouquinho diferente, tá? Esse aqui é o produto da soma pela diferença. Bom, o que é o produto da soma pela diferença? Vamos usar a própria palavra para a gente conseguir definir o que a gente está trabalhando. Produto é multiplicação, ou seja, eu vou fazer uma multiplicação de uma soma por uma diferença. Ou seja, eu vou ter dois termos somando e dois termos multiplicando, dois termos subtraindo, desculpa. Então, dois termos somando, dois termos subtraindo, eu vou multiplicar esses valores. Vamos trabalhar com um exemplo, fica mais fácil a compreensão. X mais 1 vezes x menos 1, certo? Isso aqui ele encaixa no produto da soma pela diferença. Aqui no meio é multiplicação, né? Entre os dois parênteses tem multiplicação. Aqui eu tenho uma soma, aqui eu tenho uma diferença. Então, o produto da soma pela diferença, certo? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Esse aqui ele é bem mais simples, ele é bem mais fácil na realidade. Por que ele é bem mais fácil? Vocês já vão perceber que ele é muito mais simples a resolução disso aqui do que o primeiro e o segundo caso. Por quê? Olha o processo bem simples que vocês vão trabalhar aqui. Nesse caso, se eu fosse resolver ele passo a passo, ficaria assim, ó, né? X, propriedade distributiva, né? Chuveirinho, como vocês mais conhecido. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x, ou menos x, tanto faz, mesma coisa. 1 positivo vezes x vai dar mais 1x, né? E 1 positivo vezes 1 negativo dá menos 1, que mais com menos dá menos. Juntando, eu posso juntar esses dois termos aqui. Bom, devo x, tenho x, automaticamente vai zerar, vai anular, né? Por que vai anular? Porque, basicamente, se eu devo uma coisa e eu tenho a mesma coisa, corta os dois. Sobrou o quê? X ao quadrado menos 1, né? Então, como que a gente resolve isso no processo prático, né, da produtos notáveis? Ou seja, x mais 1 vezes x menos 1 é da seguinte maneira. É só fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Tranquilo? Fechou? Então, no caso aqui eu tenho o primeiro termo ao quadrado é x, x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado que é 1, 1 ao quadrado que dá 1 também, fechou. Certo? Bom, podemos fazer um outro exemplo? Dá para fazer um outro exemplo. Vamos pegar aqui então 2x, vou botar mais 3, 2x menos 3. Certo? Ó, produto da soma pela diferença. Mesmo processo. Então, como é que a gente faz aqui? Se fosse fazer passo a passo, seria dessa maneira que a gente fez aqui em cima. Mas a gente vai fazer passo a passo, a gente vai fazer direto, né? Porque é o que nos interessa agora é entender e compreender esse processo. 2x vezes 2x, né? Na realidade tem que fazer assim, é o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2x, então fica 2x ao quadrado, dá 4x. Ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. No caso, o segundo termo é 3, né? A gente percebeu que é 3 aqui. Então 3 ao quadrado, 9. Acabou. Tá resolvido. Produto da soma pela diferença. É esse o processo aqui. Certo? Ele é bem simples. Porque esse aqui é o que normalmente os alunos acabam fazendo, e fazendo errado, né? Lá no primeiro caso e o segundo caso que eu expliquei para vocês. Esse aqui é exatamente como faz, desse jeito, tá? Então, fechou. Vamos para o quarto caso. O quarto e o quinto também são parecidos um com o outro. Dando trabalho que a gente fala sobre o primeiro e o segundo caso são parecidos. O quarto e o quinto caso também são parecidos. Qual que é o quarto caso? Agora muda um pouquinho a nomenclatura. É o cubo da soma de dois termos. Certo? Qual é a única palavrinha que mudou de antes, né? Antes era o quadrado da soma de dois termos. Agora a gente tem o cubo da soma de dois termos. A única coisa que muda, ó, é dois termos, fechou? Tranquilo, né? A única coisa que muda é que agora não vai ser elevado ao quadrado como a gente tinha aqui, ó, ao quadrado.
Não, vai ser elevado ao cubo. O que é elevado ao cubo? É o expoente 3. Então, vamos trabalhar com um exemplo aqui. X mais 5 elevado ao cubo. Ó, quadrado, né? Desculpa, o cubo da soma de dois termos, certo? Cubo, que é o 3, expoente 3, da soma de dois termos. Como é que seria o processo para resolver isso aqui? Gente, o processo para resolver isso aqui, ele é bem trabalhosinho, se for parar para analisar. Eu vou fazer passo a passo primeiro. Eu teria que fazer x mais 5 vezes x mais 5 vezes x mais 5. Dessa maneira, ó, multiplicação, porque ele, quando a gente trabalha com o cubo, é ele vezes ele vezes ele. Então, mas não é simplesmente x vezes x vezes x, botar x ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, botar 125. Não é assim, gente. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que resolver primeiro esses dois aqui, pega a resposta desse e daí multiplica com esse terceiro aqui. Então ficaria mais ou menos assim. Vamos fazer o chuveirinho aqui, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x, 5 vezes x, 5x, 5 vezes 5, 25. Bota tudo no parênteses para não confundir. E daí eu repito esse x mais 5 que a gente não usou ainda. Vamos juntar esses dois camaradas aqui que são semelhantes, né? Então ficaria x ao quadrado mais 10x mais 25 vezes x mais 5. Vocês estão percebendo aqui o que aconteceu aqui? Eu tive que resolver primeiro esses dois, chegar na resposta dele, que isso aqui na realidade... E o que eu resolvi primeiro aqui seria um quadrado da soma de dois termos, aqui, né? Aí eu tenho mais a multiplicação ali. Resolvi, fechou. Agora tem que fazer o que aqui? Mesma coisa, chuveirinho de novo, ó. Esse vezes esse por esse por esse, esse por esse por esse por esse. Propriedade distributiva da multiplicação, novamente. Como é que ficaria aqui então? X ao quadrado vezes x, x ao cubo, né? Usando a propriedade da potenciação, a gente soma os expoentes. Aqui é 2, aqui é 1, 3. X ao quadrado vezes 5, 5x ao quadrado. 10x vezes x, 10x ao quadrado. 10x vezes 5, 50x. 25 vezes x, mais 25x. 25 vezes 5, isso aqui vai dar 125. Só que eu tenho que juntar isso aqui, né? Porque eu tenho que juntar os semelhantes. Então ficaria, resposta final, x ao cubo, porque é o único que eu tenho ao cubo aqui é ele, não dá para juntar com ninguém. Junto esses dois camaradas aqui, ó, né? O 5x ao quadrado mais o 10x ao quadrado, que vai ficar 15x ao quadrado, né? Não mexe com os expoentes, só trabalha com os coeficientes. Aí a gente tem o x aqui, só tem ele, mais 50x, certo? E por último, para a gente finalizar isso aqui, a gente vai ter 25 mais 125. Isso aqui vai dar 150. Fechou. Tá a resposta feitinha aqui. Bom, mas como é que a gente vai fazer esse processo, cara? Como é que a gente vai fazer o processo prático disso, então, na realidade, né? Porque nesse caso o que nos interessa é o processo prático. Como que a gente vai fazer o processo prático? O processo prático disso aqui seria assim. X mais 5 ao cubo, né? Vamos trabalhar com o processo prático agora. Só, antes de a gente resolver, né, pelo processo prático, só deixa eu corrigir um errinho meu aqui que, né, passou despercebido na realidade. Porque aqui, esse 50x ele não fica sozinho. Tem o 25x aqui embaixo. Então é 50x mais 25x dá 75x. E aqui dá 125 porque sobrou só ele no final. Tá? Passou despercebido aqui no caso, porque ó, esse está aqui, esse eu junto com esse está aqui, né? Esse eu junto com esse aqui de baixo está aqui, e esse aqui é o que sobrou, está ali no final, certo? Então, o correto ficaria então x ao cubo mais 15x ao quadrado mais 75x mais 125. Seria basicamente essa a resposta final, né? Mas agora a gente vai resolver pelo processo do produto notável em si. E como seria esse processo prático? Esse processo prático vai funcionar da seguinte maneira. Se vocês pararem para analisar, aqui como era o cubo, ele saiu com 1, 2, 3, 4 termos. Então sempre quando vai ser ao cubo, ele vai formar 4 termos. Basicamente, como que é? Aqui a gente vai trabalhar com o primeiro termo ao cubo, sempre, primeiro termo ao cubo, nesse caso é x, então vai ficar x ao cubo, certo?
Aí a gente vai trabalhar agora, aqui no meio, mais... O que vem aqui no meio? São dois termos que a gente vai colocar aqui no meio, certo? Um termo aqui, daí mais outro termo aqui, para depois vir o último termo, que seria o último termo ao cubo. Como é que fica essa primeira parte? Ele vai ficar como? 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, certo? Essa é a regrinha. 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, você vai fazer 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo ao quadrado seria x ao quadrado. 3 vezes x ao quadrado vezes o segundo termo, que no caso é 5. Certo? Então, 3 vezes... Por que 3? Saiu daqui, ó. Aqui a gente tinha 2, por isso ficaria 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui eu tenho 3, então é 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes, só que agora eu pego o segundo ao quadrado vezes o primeiro. Ou seja, o segundo ao quadrado é 5 ao quadrado vezes o primeiro, certo? Que é x. E o final mais o segundo termo ao cubo. Então vai ficar 5 ao cubo. Vamos resolver isso. Vamos só resolver isso aqui porque tem coisa para fazer aqui no meio ainda, né? Então, x ao cubo é só ele. 3 vezes x ao quadrado vezes 5. Eu posso multiplicar o 3 com 5 dá 15. E o x ao quadrado permanece como está, não tenho o que fazer, certo? Mas aqui no meio, 3 vezes 5 ao quadrado vezes x. 5 ao quadrado é 25, como todo mundo já sabe. 3 vezes 25, 75x. Certo? Porque o x só acompanha. Mais 5 ao cubo, 125. Ó, igualei. Se vocês analisarem isso aqui, ele ficou igual a isso aqui. Certo? Então o processo prático, ó, ele é óbvio que ele é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil do que o primeiro e o segundo caso. E o terceiro também, que o terceiro é mais fácil. Mas ele não é, se decorar, né? Basicamente é uma decoreba pra gente trabalhar aqui. Se decorar aqui, o processo vai ser o primeiro termo ao cubo mais, né? Porque eu tô falando que é soma. Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, né? Aqui no outro a gente tinha 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui a gente tem 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo ao quadrado vezes o primeiro, e por fim, o segundo termo ao cubo, certo? Para a gente finalizar, né, o quinto caso, ele é muito parecido com esse. A única coisa que muda, que é o quinto tipo, né, quinto caso, é o seguinte. A gente chama, né, vamos trabalhar com o cubo da diferença de dois termos. Ele é muito parecido. O que mudou do quarto caso para o quinto caso? A única coisa que mudou é que ele vai ficar, né, com uma diferença entre eles. Então vai ter a diferença seria basicamente, vamos botar um exemplo, fica mais fácil de explicar para vocês. X menos 2y ao cubo, certo? X menos 2y ao cubo. Eu tenho uma diferença de dois termos elevado a um cubo. Então o cubo dá a diferença de dois termos, tá? O processo prático, o processo normal, né? O completo para a gente resolver seria o quê? Mesma coisa que eu fiz lá no outro. Eu teria que fazer x menos 2y vezes x menos 2y vezes x menos 2y, certo? E daí eu teria que fazer primeiro aqui, propriedade distributiva da multiplicação, que vai dar uma resposta. Aí eu multiplico isso pelo terceiro polinômio aqui no canto. Então ficaria x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2y, menos 2xy, ou 2yx, tanto faz, a ordem da letrinha não importa, tá, gente? Então vai ficar, então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2y, menos 2yx, ou menos 2xy, tanto faz como a gente vai trabalhar aqui. Agora, continuando, 2y vezes x, menos 2yx, ou 2xy, tanto faz, a ordem não importa, tá, gente? E por fim,
menos 2y vezes menos 2y dá mais 4y ao quadrado, certo? Por que mais? Porque menos com menos, regra de sinal, mais, né? Eu tenho que multiplicar ainda isso aqui tudo por x menos 2y. Processo, né? Vamos só juntar isso aqui, ó. Esses dois aqui eu sei que vai dar menos 4xy. Pô, mas aqui é xy, aqui é yx. Pode juntar? Como eu falei para vocês, esse x vezes y é a mesma coisa que esse y vezes x. Então eu só vejo que eu devo 2, devo 4. Certo? Então agora a gente vai fazer o quê? Chuveirinho novamente, né? Então, esse agora vai ser... Vou puxar aqui a flechinha, né? Esse com esse, 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 esse com esse. Certo? Continuando, para a gente finalizar essa parte aqui. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2y, menos 2y, x, 2x, y. Tanto faz a ordem, como eu expliquei antes ali na outra parte. Agora o termo do meio é esse cara aqui, né? Eu juntei os dois, ficou esse aqui. 4x, y, vezes x. Então, menos 4x ao quadrado y, porque eu tenho um x aqui, né? X vezes x, x ao quadrado. E o y só acompanha. Agora, menos 4x y vezes menos 2y, menos com menos dá mais, né? Aí vai ficar 4 vezes 2, 8. X é só ele, y vezes y ao quadrado, certo? Fechou aqui? Vamos para o último aqui. Aqui vai ficar 4y ao quadrado vezes x, mais 4y ao quadrado x, normal, não tem o que fazer aqui. E por fim, 4y ao quadrado vezes menos 2y vai ficar então, menos, porque mais com menos dá menos, 4 vezes 2, 8. Aí seria 8y ao quadrado vezes y ao cubo, certo? Esse caso aqui. Tranquilo por enquanto? Só tem que juntar semelhantes aqui, a gente tem semelhantes aqui. Quais são os semelhantes aqui? X ao cubo é o próprio x ao cubo, não tem ninguém semelhante a ele. Vamos primeiro juntar aquele com expoente, né? Aqui, ó. Vamos botar aqui o x, y. Então, esse yx não tem ninguém semelhante a ele. Porém, a gente tem aqui, ó. Esse cara é semelhante a esse. Esses dois são semelhantes na realidade, ó. Certo? Esses dois são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Aqui, deixa eu só dar uma conferida aqui. Tá? Esse cara aqui, na realidade, ele é ao quadrado, tá, gente? Eu esqueci ele, na realidade, porque, ó, x ao quadrado vezes 2y, então vai ficar x ao quadrado y, ou y, x ao quadrado, tanto faz. Então, a gente tem esses dois semelhantes, certo? Por quê? Y, x ao quadrado y é igual, mesma coisa. Então, eu vou fazer menos 2, menos 4, menos 6, tá? Aí, eu vou colocar, eu posso deixar ou assim, tanto faz. Eu vou botar x ao quadrado y. Certo? Agora vamos juntar esses dois aqui. 8 mais 4, 12. 12. Aqui eu tenho y ao quadrado x. Ou seja, x, y ao quadrado. Certo? Tranquilo? E por fim, menos 8y ao cubo. Fechou? Bom, e como para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, e qual seria o processo do produto notável, o processo prático disso aqui? É bem parecido com o que a gente fez lá no quarto caso, certo? Ó, vamos botar aqui, x menos 2y ao cubo. A primeira parte a gente tinha o quê? Né? O primeiro termo elevado ao cubo. Então, o primeiro termo é x. Então, x elevado ao cubo. Aqui, no quarto caso, o que a gente tinha? Para sair o segundo termo era 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, certo? Então, eu vou fazer exatamente o que eu estou falando aqui, ó. Tá? Mais 3, né? Esse sinal aqui eu vou deixar em aberto, depois a gente trabalha com ele. 3 vezes o primeiro ao quadrado, que seria x ao quadrado, vezes o segundo ao quadrado, que seria menos 2y. Certo? Ele é bem trabalhosinho, tá? Aqui, né? Fechou. Aí a gente tinha o que depois? Mais, que eu também vou deixar entre parênteses aqui, porque a gente vai trabalhar com ele. Ó, isso aqui e esse aqui, a gente já vai ver o que tem que fazer. Como é que a gente saía o próximo termo, o terceiro termo? Era 3 vezes o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo?
menos 2y. Então, vezes menos 2y ao quadrado vezes o primeiro, que é x, certo? E por fim, mais a gente tinha, né, que também eu vou deixar aqui para a gente trabalhar depois os sinais, porque os sinais é um detalhezinho no final para a gente trabalhar. O processo a gente tá trabalhando igualzinho da quarta, só vai mudar aqui o sinalzinho, basicamente. A gente tinha o segundo termo elevado ao cubo. Então, menos, no caso aqui, 2y elevado ao cubo. Então, fica 2y ao cubo. Gente, essa aqui ela é um pouco mais difícil do que o outro caso, porque aqui eu estou usando dois monômios, né? Aqui nenhum deles é número. Se fosse número, é muito mais simples para resolver. Mas aqui é só letrinha, né? Que é a parte mais difícil. Mas a gente vai resolver da mesma maneira. Então, vamos primeiro trabalhar com as multiplicações aqui e depois a gente trabalha com os sinaizinhos no meio, certo? O x ao cubo, normal, não tem o que fazer. Aqui, 3 vezes x ao quadrado vezes menos 2y. 3 vezes menos 2 dá menos 6, né? Porque esse 3 era positivo, que era o primeiro, é o 3 normal, né? Então, esse aqui fica negativo, então menos 6. Beleza? Ó, eu vou usar esse mais aqui com esse menos aqui, deu menos. Por isso que eu botei entre parênteses, porque a gente ia trabalhar com ele aqui embaixo. Então, x, então a gente multiplicou os números, x ao quadrado vezes y, x ao quadrado y. Não tem o que fazer aqui. Aí vamos botar um mais aqui no meio, certo? Então, esse mais está aqui, beleza? 3 vezes esse... Primeiro eu vou ter que resolver esse ao quadrado aqui, né? Então, menos 2y ao quadrado. Esse menos 2 ele não vai virar mais 4y, porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Ou seja, esse mais daqui, com o mais que a gente vai gerar aqui de dentro, por isso ficou positivo. Certo? Esse ficou negativo porque aqui era negativo. Então vai ficar 3 vezes 4, porque aqui vai dar 4, né? Só botando aqui para vocês, ó, aqui vai ser 4y ao quadrado, certo? Resolvendo ele direto. Então, 3 vezes 4 dá 12. Y ao quadrado, x. Ou x, y ao quadrado. É indiferente isso, tá, gente? E no final, mais 2y ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Y ao cubo. Isso aqui é igual àquilo ali. Ah, mas não é igual, professor, porque aqui eu tenho y ao quadrado x, aqui eu tenho x, y ao quadrado. Gente, não importa. A letra não importa o lugar onde ela está. Quem que vem antes, quem que vem depois, certo? Y ao quadrado x, x ao quadrado y, tranquilo. Dessa maneira que a gente resolve. Fechou? Então, os 5 tipos, os 5 casos principais do produto notável, eu expliquei para vocês nessa videoaula, certo? É óbvio que tem mais, eu poderia falar para vocês o quarto da diferença de dois termos, ou o quarto da soma de dois termos, que seria, em vez de ser cubo, seria a quarta, né? Seria elevado à quarta potência, né? Dá para resolver? Também dá, só que ela se vocês analisarem que essa aqui já é extensa, imagine para fazer o quarto, que seria ele vezes ele vezes ele vezes ele, né? Aí eu teria que fazer muito mais coisa para resolver. Dá para fazer? Dá também, mas não vem ao caso, não é o momento para a gente falar sobre nessa videoaula. Fechou? Então, assim, nessa videoaula eu expliquei para vocês, né? O passo a passo, como é que a gente resolve. O que é um produto notável, né? Basicamente. Eu expliquei os 5 tipos de produtos notáveis principais que a gente tem. O primeiro é quadrado da soma de dois termos. O segundo é o quadrado da diferença de dois termos. O terceiro tipo é o produto da soma pela diferença. O quarto tipo é o cubo da soma de dois termos. E para a gente finalizar, o último quinto aqui é o que a gente vai trabalhar, o cubo da diferença de dois termos. Fechou? Então, assim, nossa videoaula ficou um pouquinho extensa, porque eu quis explicar bem passo a passo para vocês compreenderem. Mas é isso aí. Se seguir esses passos, esses processos que eu acabei de explicar, vocês vão sempre conseguir resolver essa parte que nos interessa, que é trabalhar, basicamente resolver o processo prático. Por quê? Se vocês conseguirem compreender o que eu expliquei, como é que a gente faz, né? Que é 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Aí, 3 vezes o segundo ao quadrado vezes o primeiro. E depois o último, o segundo termo ao cubo, né? E o primeiro termo ao cubo também. Conseguindo compreender isso, faz direto isso. Senão tem que fazer passo a passo como eu fiz aqui. E querendo ou não, isso aqui é mais trabalhoso que isso aqui. Ele pode ser difícil porque vocês têm que meio que decorar qual é a regrinha. Mas... o processo ele é mais simples, ele é mais prático, certo? Fechou? Então, a gente vai encerrar essa videoaula.
Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!